Ora, meus amigos, quinta-feira, dia 29 de maio, nem sei a quantas ando. Ora bem, temos muita coisa, malta, temos muita coisa hoje. Não se esqueçam que amanhã temos lives de mercado na Twitch e no YouTube e, ao que parece, está a bombar bem a Twitch. Fico feliz pelo nosso Alex. Malta, vamos lá então. Temos muita coisa para falar e temos que começar aqui. Cristiano Ronaldo. Toda uma conferência de imprensa que estava eu a antecipar a despedida do Al Nassr da Cristiano Ronaldo e não saiu nada. Hierro, antigo central, lembro-me perfeitamente do Hierro. Aliás, o Hierro chegou a ser, caso vocês se calhar não se sabem, mas o Hierro durante algum tempo chegou a ser o melhor marcador da história da seleção espanhola, porque ele batia livres e penaltis e então, pois naturalmente foi ultrapassado pelos Raúis e pelos Villas desta vida. Nem sei quem é o melhor marcador da seleção espanhola, mas será um desses. Villas, Torres, Raúl, por aí. Mas durante algum tempo era o Hierro, que eu achava sempre surpreendente ele ser o melhor marcador da seleção de Espanha, sendo ele um central. Bem, Hierro é diretor desportivo do Al Nassr e veio, no fundo, dizer que nada está perdido no que diz respeito à renovação de Cristiano Ronaldo com o clube da Arábia Saudita. O Ronaldo tem dado a entender que vai sair. Ele fez uma publicação nas redes sociais a dizer que uma etapa que acabou, ao que parece também nas redes sociais tirou o Al Nassr como o seu clube, portanto aquelas tonterias. Será que é o próprio Ronaldo que acorda como nós e diz, tenho que ir ali ao Twitter tirar o meu clube? Não, há de ser uma pessoa, não é? Há de ser uma pessoa. Eu quero imaginar que é uma pessoa. E portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Rumores há imensos, não é? Estados Unidos, o próprio Al Hilal, continuidade na Arábia, presidente da Arábia, dono da Arábia, porque os valores que estão a falar é completamente astronómico. Acho que será um destes cenários, ou Arábia Saudita ou Estados Unidos. Eu sou só o Ronaldo, sei bem onde é que eu ia jogar. Era nos Estados Unidos. Mas é o que é, vamos ver o que é que vai acontecer. Para já, ainda não sabemos grande coisa. Há rumores, muitos rumores. Parece-me que tudo está muito inclinado para que o Cristiano Ronaldo jogue o Campeonato do Mundo de Clubes. Tendo em conta que é o primeiro Mundial a sério da FIFA. Vamos ver o que é que vai acontecer. Estou muito curioso. Seria interessante. Para mim era Inter Miami e ele jogava Ronaldo, Messi, Suárez. O Iniesta. Pede-se para ele voltar da reforma. E faça ali um Espanha All-Stars. Bem, malta. Mercado português, vamos falar de Belotti, isto porque o Benfica está a estudar realmente a possibilidade de manter André Belotti, o avançado de 31 anos, partindo do princípio que Artur Cabral sairá do clube. O Benfica olha para Belotti como, no fundo, o suplente do Pavlidis. Não há opção de compra no empréstimo do jogador, empréstimo que prevê a participação de Belotti no Campeonato do Mundo de Clubes. Não há essa cláusula de opção para o Benfica comprar o Belotti ao como, mas aparentemente há uma vontade e há um entendimento para que se possa haver então essa transferência. Vamos ver o que é que vai acontecer. Estamos aqui a falar na casa dos 4, 5 milhões, não será muito mais do que isto. Belotti é um jogador que já teve grandes anos no futebol espanhol, nomeadamente no futebol italiano, nomeadamente ao serviço do Turino, mas já está numa fase descendente da sua carreira. Esteve meia temporada no Benfica, ainda assim 22 jogos, muitos jogos, naturalmente muitos deles como suplente utilizado, e 4 golos. Portanto, foi este o saldo que André Belotti fez no Benfica em meia temporada. E, naturalmente, se calhar a maior contribuição dele foi o caso do ano, o pisão de Mateus Reis, que teve que fugir para o Brasil, o pobre do rapaz. Belotti foi o envolvido. Vamos ver o que é que vai dar, o que é que vai acontecer ao Mateus Reis. Na minha opinião, terá de ser castigado. Mas acho que também está-se a transformar isto num caso... num caso quase de tribunais e não estou nessa. Acho que deve levar para aí 5 ou 6 jogos. Era o que eu fazia. Ainda dentro do Benfica, há aqui uma possibilidade de empréstimo. Falamos de Bedzrami, o defesa central que já fez... Eu acho que disse mal o nome dele, mas nem vou tentar dizer bem. Que já fez alguns jogos na equipa principal, poderá ser emprestado então ao Estoril. A imprensa nacional avança que é uma possibilidade muito bem encaminhada para que este jovem central, que já tem 23 anos, albanês, que é internacional albanês, que fez, se não estou em erro, 4 jogos pela equipa principal do Benfica este ano, possa ser então emprestado ao Estoril, um bocadinho como o Estoril tem feito a muitos jovens, não é? Muitos jovens do nosso mercado. Sendo que o Estoril, como sabemos, já perdeu o Pedro Álvaro. Já fizeram aí toda uma despedida até bastante emotiva dele com o Estoril. E agora poderá haver aqui uma aposta neste jovem central que poderá então ser
emprestado ao Estoril Praia. Ainda dentro do Benfica, Trubin foi notícia em Inglaterra. Porquê? Porque a imprensa inglesa, nomeadamente... tinha aqui o nome, agora já... nomeadamente o Mirror, avança que Manchester City e Manchester United estão interessados na contratação de Anatoly Trubin, o guarda-redes internacional ucraniano, titular da baliza do Benfica, que de volta e meia faz umas exibições absolutamente monumentais. Eu lembro-me daquela exibição que ele teve em Guimarães, por exemplo. Também contra o Braga, portanto exibições muito monumentais. Tenho a ideia que não é totalmente consensual, porque às vezes tem algumas desatenções. Lembro-me, por exemplo, daquele jogo com o Barcelona, não é? Mas eu gosto muito do Trubin. Vamos ver o que é que vai acontecer. Fala-se então que o Manchester United e o Manchester City olham para Trubin com possibilidades. O United, como sabemos, precisará de um guarda-redes para substituir o guarda-redes que tem, e o City já está a olhar para a sucessão de Ederson. Portanto, vamos ver. O Trubin nunca sairá pelo Benfica por menos de 40 milhões de euros, e eu até diria que é pouco. Vamos ver. Ele tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e um contrato até 2028. Anatoly Trubin, quanto é que ele custou ao Benfica? Já nem me lembro, 10 milhões. Pechincha. Para terminar, Benfica, dizer que Zik Amdouni não vai continuar na equipa encarnada. Ao que tudo indica, o Benfica não vai acionar a opção de compra que tem pelo jogador. E o Besiktas está muito interessado em garantir o empréstimo junto do Burnley. Recorde-se que o Amdouni pertence aos quadros do Burnley, esteve emprestado ao Benfica. A espaços teve aí bons momentos, mas não foi tão consistente como se calhar seria preciso para que o Benfica ativasse a opção de compra. 43 jogos, 9 golos e 2 assistências. O Benfica não vai então acionar e o jogador deverá regressar ao Burnley para depois seguir para o Besiktas, onde vai ser colega de equipa de João Mário e Rafa. Não os conhece porque não esteve com eles no Benfica, mas não deixa de ser uma curiosidade. No Sporting, apenas a situação de Franco Israel, que, ao que tudo indica, está de saída dos Leões. É um guarda-redes que teve uma oportunidade quando o Adam se lesionou no final da época passada e quando o Kovacevic não correspondeu. Portanto, o Franco Israel teve ali uma oportunidade de assumir a baliza do Sporting, não lhe correu tão bem. Mas também estamos a falar de um guarda-redes que ainda é jovem, que é internacional pelo seu país, portanto, certamente tem mercado, e o Sporting vai, no fundo, tentar colocar o Franco Israel para que ele possa também prolongar a sua carreira e estabilizar a sua carreira num outro contexto. O Sporting neste momento está absolutamente fechado no que diz respeito ao guarda-redes. Rui Silva é o titular indiscutível, nem há rotações nem nada, é Rui Silva sempre, sendo que, aparentemente, Diego Calais será o número 2 da baliza. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Franco Israel, então, esteve 3 anos, ou está há 3 anos no Sporting, fez um total de 53 jogos, portanto, números interessantes, acabou por nunca cumprir. Vamos ver para onde é que ele vai. Agora vem a nossa novela e, meus amigos, temos episódio quase decisivo, não é? É um daqueles episódios em que se descobre quem é que matou quem, né? Nas novelas. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. Mas agora já só falta mesmo o casamento, porque já se sabe a malvadez que a personagem má da novela fez. O que é que eu quero dizer com isto? André Vilas-Boas deu um carimbo quase oficioso na contratação de Gabri Veiga, numas declarações, confesso, foi à margem do protocolo com a Câmara de Gaia para o novo centro de estágio do Porto. André Vilas-Boas falou e rasgou pesado o Frederico Varandas, o presidente do Sporting. Rasgou bem, quer dizer, bem, não sei, mas rasgou bem no sentido de ter sido duro com o Frederico Varandas, que sou homólogo no Sporting. Mas comentou depois a questão do Gabri Veiga, e basicamente o que ele disse foi: estamos a negociar, está perto, o jogador está disposto a abdicar, e esta parte para mim é impressionante, 90% do salário para ser jogador do Futebol Clube do Porto. Como sabemos, ele quer sair da Arábia, foi muito novo para lá, na altura quando explodiu no Celta de Vigo. Foi muito utilizado na Arábia, mas não se sente feliz. Ele, em 2 anos da Arábia Saudita, aliás, sim, 2 anos, faz 60 e tal jogos, portanto bons números. Esta época, 46 jogos, 8 golos, 6 assistências. Ele quer sair, quer regressar à Europa, e isto tudo aponta para que seja pela porta do Futebol Clube do Porto. E o André Vilas-Boas, presidente do Futebol Clube do Porto, garantiu que estão a negociar.
que o Al Hilal já deu autorização ao Futebol Clube do Porto para negociar com o jogador. Portanto, eu coloquei aqui o valor de 24 milhões porque é isso que tem saído, mas aparentemente será bem abaixo deste valor. O valor base poderá andar ali na casa dos 14, 15 milhões, com depois uns add-ons, com uns bónus que poderá a coisa levar até aos 24, 22, 23, por aí. Mas a informação é esta, que Gabriel Veiga vai, ao que tudo indica, ser reforço do Futebol Clube do Porto, e é um reforço brutal para o Porto. E André Vilas Boas confirmou isso, que o jogador está muito interessado em vir para Portugal, muito interessado em ser jogador do Futebol Clube do Porto, e está disposto a abdicar de 90% do salário, amigos. Eu não abdicava nunca na vida de 90% do salário. Mas Gabriel Veiga, então, brincadeiras à parte, vai então ser reforço, ao que tudo indica, se tudo correr pelo normal, se não houver aqui nenhum raid de nenhum outro clube, que atenção, não é impossível não acontecer, porque este Gabriel Veiga é um jogador com um mercado muito grande. Ele tem 23 anos. Ele está às portas da seleção espanhola. Aliás, ele não vai ao Campeonato da Europa de Sub-21 porque, ao que tudo indica, será reforço do Porto, e o Porto quer tê-lo já no Campeonato do Mundo de Clubes. Portanto, excelente reforço para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver os valores, mas acho que não se vão arrepender de contratar Gabriel Veiga. E Gabriel Veiga, muito provavelmente, será colega de equipa de Alan Varela, que renovou, ou vai renovar. O André Vilas Boas também confirmou, não sei se oficializou, mas confirmou a renovação. Alan Varela, então, vai renovar até 2030, mais 2 anos do que ele tinha contrato até 2028, e vai aumentar a sua cláusula de rescisão para 75 milhões de euros. A cláusula, se não estou em erro, anterior era 70, e vai também ser alvo de um aumento salarial. Alan Varela, se calhar um dos poucos ativos do Futebol Clube do Porto que valorizou nos últimos 2 anos, portanto, parece-me inevitável que seja uma das figuras da equipa de Martin Anselmi, provavelmente ao lado de Gabriel Veiga. Saltamos até Guimarães para falar de Luís Pinto, que será, ao que tudo indica, o novo treinador do Vitória. Vai deixar o Tondela, mas há aqui uma questão. Ele renovou recentemente com o Tondela, portanto tem contrato mais 1 ano com o Tondela. O presidente do Tondela já veio dizer que não vão complicar a ida do Luís Pinto para Guimarães, porque obviamente compreendem que é um salto na sua carreira. Mas, não é a expressão que ele usou, que o presidente do Tondela usou, que agora está-me a falhar o nome, mas a expressão que ele usou foi, mas não é de qualquer forma. Portanto, ao que tudo indica, poderá haver uma contrapartida, sendo que, acho que é o Jornal Record que escreve que pode haver contrapartida de jogadores. Algum jogador, ou emprestado, ou, em definitivo, seguir de Guimarães para Tondela. Vamos ver o que é que vai acontecer. Luís Pinto, um dos treinadores jovens e da moda, 36 anos, foi um dos grandes responsáveis pela subida do Tondela. Lá por fora, vamos começar a falar do Real Madrid, que está muito perto de contratar Álvaro Carreira também, e provavelmente vai contratar Angelo Stiller, o médio internacional alemão, ele é internacional, não estou a dizer mal, internacional alemão, de 24 anos ao Stuttgart. É um dos grandes pedidos de Xabi Alonso, acho que, segundo se diz em Espanha, foi o principal pedido de Xabi Alonso. Dizem que é o novo Toni Kroos, vamos ver. Toni Kroos não é fácil de substituir. E portanto Stiller vai então ser reforço, ao que tudo indica, do Real Madrid, já para o Campeonato do Mundo de Clubes. Fala-se aqui numa proposta na casa dos 50, 60 milhões de euros, com o jogador a assinar um contrato até 2030 e a participar já no Campeonato do Mundo de Clubes. Jonathan Tah, oficializado como reforço do Bayern Munique, já se falava disto há algum tempo e agora é oficial. O Bayern Munique rouba mais um jogador a custo zero aos grandes rivais, neste caso ao Leverkusen, e o Jonathan Tah, que já estava no Leverkusen há alguns anos, há quase há 10 anos, porra, nem tinha noção que era tanto ano. Era uma das referências, titular, chegou a ser titular da seleção da Alemanha também, chegou a ser uma grande promessa a nível de juventude. Lembro-me, por exemplo, no FM era sempre um daqueles que eu tentava contratar porque craque. Acabou por não explodir como um dos melhores centrais do mundo, mas é um ótimo central e vai agora a custo zero para o Bayern de Munique. Ele que disputou 402 partidas pelo Leverkusen e agora segue para o Bayern Munique. Ele foi uma peça absolutamente essencial na conquista do título do Leverkusen na época anterior a esta, treinados pelo Xabi Alonso. Eu queria só ver, ele assina um contrato até 2029, portanto, reforço a custo zero. Chelsea está muito perto de garantir Liam Delap, e isto é importante porque o Manchester United de Ruben Amorim era um dos clubes que estava atrás deste avançado do Ipswich Town. Fez 12 golos e 2 assistências nesta temporada da Premier League. Ponta de lança, que idade é que ele tem?
22 anos e, portanto, está a caminho do Chelsea. 30 milhões de euros é o valor da cláusula de rescisão deste avançado que já pertenceu aos quadros do Manchester City, que foi contratado por na casa dos 18 milhões de euros pelo Ipswich no verão passado. E agora vai fazer lucrozinho, 30 milhões de euros, uma cláusula muito baixa, não é? 30 milhões de euros, é o que é. Liam Delap, então, poderá ser mais um reforço do Chelsea, que é sempre um clube interessante de acompanhar. Lembram-se que o Chelsea no ano passado basicamente alimentou o mercado flash sozinho com 222 contratações. Por falar em 222 contratações, esse é o número de lesões de Neymar. Estou a brincar, Neymar mantém o futuro em aberto, ele que termina contrato com o Santos no final de junho, se não estou em erro, ao início de julho. E disse, basicamente foi questionado e disse, dia 12 falo do meu futuro. É engraçado ele ter colocado no dia 12. Confesso que não compreendeu o porquê do... é seguir ao jogo com o Fortaleza. Desculpem, eles têm um jogo com o Fortaleza e, portanto, ele vai dizer o seu futuro no dia 12. As opções são muitas. Continuar no Santos ou ir para outros campeonatos mais exóticos. Neymar, como sabemos, infelizmente, esta reta final de carreira, desde que ele foi para o Al Hilal, tem sido absolutamente marcada por dramáticas lesões constantes e o seu empenho é também muitas vezes questionado. Não saberemos como é que ele treina, se treina, não sabemos. O que é certo é que a sua carreira está a ser marcada por muitas lesões. É um jogador que, tal como a minha geração teve Ronaldinho Gaúcho para no fundo, animar e nos inspirar com os seus dribles, eu acho que esta geração mais nova, né, malta de 12, 13, 14... tiveram de crescer a ver Neymar fazer coisas absolutamente maravilhosas. Podemos aqui discutir se atingiu todo o seu potencial. Eu diria que não. Chegou a ser um dos melhores jogadores do mundo. Não foi o melhor jogador do mundo e depois a sua carreira acabou por ter um decréscimo grande, porque mesmo no Paris Saint-Germain, apesar de ter ganho muitas coisas, nunca foi totalmente consensual por causa dos salários, porque em França as coisas estavam muito monocromáticas para o Paris Saint-Germain. E depois a ida para o Al Hilal então foi trágica. Bem, estamos conversados, meus amigos. Não se esqueçam, o Mercado Flash todos os dias. Amanhã haverá Mercado Flash normal, mas depois teremos à noite o nosso live de mercado. Correu muito bem na semana passada. Esta semana foi a primeira vez que eu fiz assim um live sozinho de mercado, portanto ainda estava também um bocadinho a palpar. Tenho a certeza que esta semana vai correr ainda melhor. E o meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.